Uma ótima noite, meu irmão, minha irmã, que acompanha agora o nosso culto online. Olha, é com muita alegria que nós viemos aqui todos os domingos à noite trazer essa mensagem para vocês. E hoje eu quero começar esse culto realizando uma oração especial. Uma oração especial por você que está passando por guerras espirituais e você não sabe como vencer. Pastor Bruno, o que é guerra espiritual? Guerra espiritual é aqueles bombardeios, aqueles pensamentos. Você está tudo certinho com você, mas aqueles pensamentos. Se eu sair com esse carro, eu vou bater. Pensamento de dar um infarto. Pensamento de que o filho vai morrer. Aí fica aquela loucura na tua cabeça. E isso faz com que você não se alimenta. Isso faz com que você acarrete com a depressão, a síndrome do pânico, a ansiedade. E isso tem acontecido muitas vezes com você já há bastante tempo e você não sabia identificar o que é guerra espiritual. Isso é guerra espiritual. Eu quero fazer uma oração por você que tem colocado a cabeça no travesseiro todos os dias para dormir, mas tem sido difícil dormir. Tem sido difícil fechar os olhos e ter um sono de qualidade. Eu quero orar por você, meu irmão, minha irmã, que está aí, desesperado, desanimado, é luta para todo lado, é dificuldade, é tribulação, e tem momentos que tem tido até uns pensamentos de fazer besteira, até mesmo com a própria vida. Eu quero orar por você aqui agora. Se você puder, meu irmão, minha irmã, fica de pé no seu lugar, por gentileza. Deixa eu orar ao seu favor, fica de pé. Senhor Deus e Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, aqui nessa noite, domingo, nós entramos diante da Tua presença, Pai Celestial. E eu peço a Ti, Deus, que o Senhor venha estender as Tuas mãos poderosas sobre a vida de cada uma dessas pessoas que aqui estão, Deus, nessa noite. Pessoas que muitas vezes estão atravessando uma tribulação terrível. Pessoas muitas vezes estão tendo ataques espirituais. Pessoas muitas vezes, Deus, que já não tem mais nem prazer em viver. Ó Senhor Jesus, estenda as tuas mãos, Pai Celestial, e arranca, meu Deus, esse peso, essa amargura, esse sentimento negativo. Arranca essa dor que essa pessoa sente, mas essa dor não é no corpo, é uma dor, meu Deus, na alma, uma dor no coração por ter perdido esse familiar, por ter sido traído, traída. Pai Celestial, entra agora nessa mente, Senhor, e repreenda todos os pensamentos negativos que tem atormentado, tem tirado o sono, tem tirado a paz dessas pessoas. Em nome do Senhor Jesus, seja repreendido todos os males que têm se levantado contra a vida deste homem, dessa mulher. Senhor, muitas vezes essa pessoa carrega consigo um vício, Deus. Essa pessoa muitas vezes carrega consigo um vício, seja de droga, seja de bebida, seja qual for o vício que essa pessoa tem carregado, Senhor Jesus. Eu peço a Ti, livra, liberta, cura aqui agora. Em nome de Jesus, meu irmão, minha irmã, aí onde você está, respira fundo agora e seja livre de tudo aquilo que não presta, seja curado em nome do Senhor Jesus. Diga a Deus, eu creio, Senhor, eu recebo aqui agora o meu milagre, a minha cura e a minha libertação. Diga amém? E graças a Deus. Amém, meu irmão, minha irmã. Creia no poder da oração. A oração, ela move montanhas. A oração, ela transforma. A oração é a arma poderosa que Deus deixou para nós aqui na terra. Amém? Pode se assentar, por gentileza. Hoje é o domingo de Páscoa, domingo da ressurreição. Eu queria colocar essa canção antes de nós entrarmos na nossa palavra, nossa pregação, e no tema dela. Eu queria colocar essa canção para você pensar um pouco em onde você está. E se você sabe essa canção, cante ela. Isso. Se você sabe, você pode cantar. Ouve, Espírito Santo, vem me tocar, nada sabe.
Tua presença é tudo que eu preciso. Tudo que eu preciso. Meu precioso amigo, pra te adorar. Levanto as minhas mãos E entrego a ti meu coração. entrego a ti meu coração. E mesmo Mesmo sendo falho, me amas. me ama. Aleluias. Me ama. E mesmo Mesmo eu nada tenho, me amas. me amas. Me amas. Oh, aleluia. O amor de Cristo para conosco é tão grande, meu irmão. Se entregou naquela cruz, carregou em meu lugar, sobre si a minha dor. Jesus, por amor, naquela cruz, grande peso em meu lugar. Levou sobre si a minha dor. Jesus, 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 nome precioso, Jesus. Jesus, nome precioso. Diga, Senhor Jesus, eu te agradeço, Deus, por naquela cruz do Calvário, o Senhor tem se entregado para mim, em meu favor. Ó Deus, nós te louvamos, Senhor Jesus, por tudo que o Senhor fez, está fazendo e irá fazer sobre a nossa vida. Obrigado pelo teu sacrifício, Deus. Obrigado pela tua graça, Senhor. E a tua graça que nos basta, Pai. Então vem agora, Senhor Jesus, fala nos nossos corações, Pai. Vem agora, Senhor Jesus, abra a nossa visão espiritual para enxergarmos o que não estava enxergando. Nos ensina, Pai amado, Pai querido, nessa noite, a vencer as guerras espirituais. Porque muitas pessoas, Senhor, não sabem como vencer as guerras espirituais, tem dado murro em ponta de faca. Então, Senhor, Espírito Santo, tenha liberdade aqui nessa noite. Graças a Deus. Amém, gente? Preste atenção. Envia esse culto, por favor, para pessoas que você ama. Envia esse culto aí agora para pessoas que você ama, para eles ouvirem um pouco mais sobre a palavra de Deus. Você pode enviar? Amém. Preste atenção. Hoje o tema do nosso culto é guerra espiritual. E como vencê-las? Você sabe como vencer as guerras espirituais? Você sabe? A base da nossa pregação está em Efésios capítulo 6, versículo 1, que fala assim: revista-se de toda a armadura de Deus, para que vocês sejam capazes de resistir às estratégias do mal. Revista de toda a armadura de Deus, para que vocês sejam capazes de resistir às estratégias do mal. Sim, temos que nos revestir da armadura, temos que nos revestir da presença do Altíssimo, para que só assim nós venhamos ser capazes. Porque muitas pessoas têm perdido muitas guerras espirituais, porque têm buscado a fonte, a forma de vencer essas guerras no lugar errado. Preste atenção, minha gente. Guerra espiritual não vence porque eu estou dentro de uma igreja somente. Guerra espiritual não vence porque eu sou crente ou católico ou seja qual for a religião, não. A guerra espiritual a gente só vencemos quando nós se revestimos da presença do Altíssimo. A guerra espiritual só vencemos quando nós se rendemos a Deus, quando nós dobramos os nossos joelhos e se achegamos mais perto de Cristo Jesus. Aí sim nós vencemos as nossas guerras espiritual. Eu quero falar sobre esse ponto. Entenda uma coisa. Entenda que a nossa luta não é contra a pessoa. Você sabia? Quantas são as mães, quantos são os pais, os filhos que têm lutado, brigado entre si, pensando que o problema está em um, pensando que o problema está no outro.
pensando que o problema do desemprego naquela casa, dos vícios, etc., é o familiar. Entenda uma coisa, a tua luta não é com o teu filho. A tua luta, senhora, não é contra o seu marido. Ô senhor, preste atenção. A sua luta não é contra o sistema. A sua luta é espiritual. Você quer que eu te prove? Efésios capítulo 6, versículo 12. Pois a nossa luta não é contra a carne nem sangue, mas contra os príncipes caídos, contra as autoridades espirituais, contra os governantes de trevas deste mundo, contra os seres espirituais malignos nos lugares celestiais. Então, por favor, entra isso na sua cabecinha aqui agora. Não adianta você ficar aí brigando, xingando seu familiar. O meu familiar não presta, não passa de um viciado. O meu familiar não passa de um preguiçoso. Não passa de um bandido. Gente, preste atenção. Você já viu essa cena muitas vezes? Eu quero falar com você que tem familiares viciados. Você já viu essa cena muitas vezes? Ele encher a cara, seja de droga, de bebida, seja qual for a substância que ele tem usado. E ali, de joelho, chorando, ele fala: olha, fulana, me perdoa. Eu faço uma promessa diante de você, diante de Deus, diante de todo mundo que está aqui. Nunca mais eu vou usar essa substância. Nunca mais eu vou beber. E ele chora. É assim ou não é? Mas passa um tempo, 2 tempos, daqui a pouco ele está usando a substância de novo. Agora a pergunta que eu te faço é essa. Você acha que aquele choro dele foi de remorso? Foi uma encenação? Você acha que aquele choro dele não foi verdadeiro? Claro que foi. Ele não tem prazer em viver desse vício, não, senhora. O seu familiar não tem prazer em ser escravo das drogas, não. Mas é onde que entra o que acabamos de ler. A luta, o problema não é somente ele, mas o problema é que há uma batalha espiritual aonde carrega ele para aquele vício. Mas ele não tem prazer em beber. O maior sonho do viciado é deixar a droga, é deixar o vício. O maior sonho daquele familiar que hoje está no mundo do crime é deixar o crime, mas tem sido mais forte do que ele. Por quê? Porque ele ainda não entende como vencer aquela guerra espiritual. Então, você que é crente, você que é cristão, você que é católico, entenda isso, por favor. Para de ficar lutando com a força do seu braço. Guerra espiritual não se vence com força do braço, não. Batalha espiritual nós só se vencemos se revestindo do poder do Altíssimo e dobrando nosso joelho perante a Deus. Sim, é somente assim. Expulsar de casa, bater, xingar, apraguejar, vai piorar a situação, meu irmão, minha irmã. Vai piorar. Você quer ver uma coisa? Na sua família, muitas vezes, ou você conhece alguém que já foi viciado em algum tipo de substância. Senta com ele, e hoje ele está livre, senta com ele e pergunta: fulano, mas por que você não deixava as drogas? É porque você não queria? É porque você gostava? Não. Ele vai falar: é porque eu não tinha força. Então, por favor, entenda. Pois a nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra os príncipes caídos, contra as autoridades espirituais, contra os governantes de trevas deste mundo, contra os seres espirituais malignos dos lugares celestiais. Olha que forte. Ele fala que é contra os governantes deste mundo. Você lembra o que a Bíblia fala? Que o mundo já é do maligno? Você lembra? Então levanta a tua cabeça e vamos a partir de hoje a lutar essa batalha espiritual da forma certa. A lutar com Cristo Jesus. Olha só. Segundo ponto. Use a armadura de Deus. Efésios 13, 6, 13, 17, depois você lê. Lá fala sobre o cinturão da verdade, sobre a couraça da justiça, sobre o escudo da fé, sobre o capacete da salvação, a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Ei, sem armadura, o crente fica vulnerável. Por isso você vê, tem gente que tem uma semana tá com a fé lá em cima, na outra semana tá igual um gatinho, para baixo, desanimado, caído. Por quê? Que está vulnerável. Que não tem aquela armadura. Ei, meu irmão, minha irmã, você já viu alguma vez um soldado ir para a guerra sem armadura? Está tendo agora a guerra no Irã, Israel e Estados Unidos, etc.
Quando você vê os soldados, eles estão todos lá com capacete, estão todos revestidos de uma armadura física. Sim, essa armadura que nós precisamos é como fosse essa, mas é espiritual. Ó, blinda o capacete, blinda a sua mente com a palavra de Deus. O escudo, para não deixar o inimigo tocar aqui, ó. Porque tem muitas pessoas que estão com o coraçãozinho já sujo. Por quê? Porque ouviu uma palavra. Porque foi traído, foi traída, foi abusado sexualmente, abusado na adolescência. E desde aquele dia entrou uma mágoa. E vira, volta e meia, ela fala assim: um dia eu vou me vingar. Um dia eu mato aquele abusador. Um dia eu mato meu genitor, a minha genitora. Um dia eu mato fulano, um dia eu mato Beltrano. Quer dizer, vamos nos revertir aqui nessa noite da armadura de Deus. Terceiro ponto, a oração é sua maior arma, você sabia? A oração é a maior arma. Nós estamos agora, hoje é domingo da ressurreição, mas quando vamos ler na Bíblia, Jesus, em momentos antes de ser crucificado, ele subiu ao Getsêmani, ao jardim e etc. E dobrou o joelho dele e orava. E orava ao ponto que o discípulo cochilava, dormia. Porque Jesus sabia que quem ia dar força para ele era Deus e ia ser através daquelas orações dele. Como é que você quer vencer os seus problemas, as batalhas espirituais, se você não tem tempo para orar, para falar com Deus? Ei, com todo respeito, você está perdendo tempo. Você não vai vencer mesmo, não. Agora, se a partir de hoje você separar os seus momentos para com Deus, orar, a Bíblia fala, lá em, cadê Jesus? 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 1. Ora sem cessar, quer dizer, orar sem cessar não é eu estar de joelho 24 horas hoje não, mas é a minha mente, os meus pensamentos estão em Cristo. Eu estou lá trabalhando, meu Deus, tem misericórdia, Senhor. A batalha está tão grande. Senhor, eu não quero voltar a usar drogas. Senhor, eu não quero voltar a beber. Senhor, eu não quero voltar para a prostituição, para a pornografia. Sim, essa é a oração que você tem que fazer. É onde? Na mente. Não precisa você ali levantar a mão e começar a orar alto no meio das pessoas. Religiosidade isso. Não faça isso. Não precisa disso. Deus, ele ouve isso aqui, ó. Ele ouve. Orar em todo tempo, que eu acabei de falar. A oração enfraquece o inimigo. Quando você ora, o inimigo ele vai caindo por terra. Quem ora, vence batalhas invisíveis. E as nossas maiores batalhas são essas, meu irmão, minha irmã. É invisível. Foi uma batalha para você entrar assistir esse culto hoje. O inimigo falou para você não fazer, ele tentou de tudo para você não assistir. É uma batalha diariamente para você falar com Deus, pegar a Bíblia para meditar. É uma batalha diariamente para você dizer não para o pecado. Essa é a batalha invisível que a Bíblia fala. Aí, olha só, quarto ponto. Use a palavra de Deus. Use a palavra de Deus. Mateus 4, versículo 1 a 11, você vai ver Jesus sendo tentado lá no deserto. E todo momento vinha Satanás. Se tu é filho de Deus, atire daqui. Se tu é filho de Deus, transforma essa pedra em pão. Se tu é filho de Deus e tal. E Jesus sempre ali, não tentará o seu teu Deus, nem só de pão verás o homem. Então, se você quer vencer as batalhas espirituais, a de Jesus foi uma das mais fortes que existe, você tem que aprender a usar a palavra, usar a Bíblia Sagrada. Só vai vencer batalha quando você aprender a ter comunhão com isso. Amém, gente? Você crê? Então, a partir de hoje, começa a usar essa arma, começa a usar a palavra de Deus para você vencer. Jesus venceu o diabo com a palavra. Ei, declare a palavra na sua casa. Declare. Você pode estar passando por uma luta no seu casamento, mas declare que Deus é o Deus do amor, Deus não é o Deus de separação, Deus não é o Deus de desunião, mas Deus é o Deus de família. Declare na sua casa, determina, Deus, a minha casa é tua, Senhor. Eu e minha casa vamos servir a ti, Senhor. Senhor Jesus, o meu filho é teu, Senhor, assim como é o nome do homem, meu Deus do céu. Assim como o profeta Samuel, ele foi apresentado pela mãe dele, eu consagro, meu Deus, meu filho a ti. Eu consagro a minha filha a ti, Senhor. Ele vai ser teu. Comece a declarar na tua casa que você vai ver. Mas ele está na droga, Senhor. Pastor, mas ele está agora no presídio. Pastor, mas ele está na Cracolândia. Não importa, declara do jeito que ele está. Você vai ver que Deus vai a transformação, a mudança. Olha que bacana. Declare a palavra. Não lute com emoção. Lute com a verdade. Amém, gente? Fica de pé no seu lugar. Esse aqui é o último ponto, vamos falar. O último ponto, vamos falar sobre como vencer
as batalhas, as guerras espirituais. O último ponto está lá em Tiago, capítulo 4, versículo 17. A Bíblia fala assim: portanto, submete-se a Deus e resistir ao diabo, e ele fugirá de vós. Como é que eu vou vencer as batalhas espirituais se eu tenho me sujeitado ao diabo? Como é que eu me sujeito ao diabo? Quando eu faço a vontade dele. Ei, muitas vezes o senhor e a senhora, hoje, agora, nesse exato momento, está passando uma tribulação com vício. Mas como é que você quer vencer os vícios se você não muda de amizade? Se você não continua frequentando aqueles mesmos locais? Então a Bíblia fala: resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Resiste. Então, se eu quero vencer os vícios, eu tenho que aprender a sair de certas amizades. Tenho que parar de habitar, de andar em certos locais. Certos locais não é para você mais, senhora, senhor. Certas amizades não é mais para você. Já para eu pensar que essas amizades, meu filho, só te atrasa, só te leva a usar, a beber, a fazer o que é errado, que não agrada a Deus. Então vamos usar a inteligência. Então, fuja do pecado. O pecado é a brecha para o inimigo entrar. O pecado é a brecha. Se você já teve problema no casamento, e você, com traição, seja qual for, e você sabe que isso é um ponto fraco, mas você sempre vive de conversinha, muitas vezes a pessoa sempre vive de conversinha no trabalho com outras mulheres. Isso é se submeter a Deus? Não, isso é se submeter ao diabo. Então o que tem que fazer? Tem que entender a coisa. Poxa, eu não posso ficar dando ousadia para Beltrana, eu não posso dar ousadia para fulano, eu tenho que viver focado, tenho que fugir da aparência, mano. Eu não posso dar brecha. E a maior brecha que o crente tem dado hoje é a dúvida. A dúvida que o inimigo joga na cabeça do crente e o crente tem deixado entrar. Então, meu irmão, minha irmã, fuja da aparência do mal. Resiste o diabo e ele vai fugir de você. Amém? Vou fazer mais uma oração. Senhor Jesus, nós te agradecemos, Deus, por essa palavra. Cremos que hoje aprendemos a como vencer as batalhas espirituais. Senhor Jesus, guarda, proteja, Senhor. Abra o entendimento, a visão espiritual para que essa pessoa, a partir de agora, possa entender que a maior luta dela não é contra o marido, filho, o patrão, não. Mas as nossas lutas é contra as forças espirituais, é contra o principado, potestade. Deus, eu consagro a minha vida, eu consagro a vida das pessoas a Ti, Senhor. Guarda, proteja, liberta, e que tudo que o inimigo tiver planejado contra cada um de nós, os planos do inimigo venham a se frustrar. Senhor, entrego nas Tuas mãos cada um. Abençoe a semana, Senhor. Abençoe, abre portas onde nem parede tem. Dá condição para essa pessoa, fazendo com que o Teu reino venha avançar, Senhor Jesus. Nós Te louvamos e Te agradecemos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Diga amém. Graças a Deus. Amém? Meu irmão, minha irmã, você está mais que abençoado. Um forte abraço e até a próxima. Carregou um grande peso em meu lugar, me levou sobre si a minha dor.